Olá, você, tudo bem? E aqui a advogada Fátima Borejo, diretamente aqui de Pernambuco. Queridos, vamos falar hoje sobre a questão de uma notícia que está aí bombando nas redes, nas mídias, e eu achei interessante e oportuno trazer essas informações para você. Sobre a recente indicação do Cristiano Zanin, o advogado Cristiano Zanin, para atuar junto ao STF, ficando no lugar, possivelmente no lugar do Lewandowski, que deve se aposentar. Isto tomou uma dimensão muito grande, muitas pessoas estão comentando, só que o que me faz fazer esse vídeo para você é informar, às vezes, trazer para a sua apreciação algumas informações que talvez você desconheça, tá? Quem é o advogado Cristiano Zanin, o que ele já promoveu, qual a conduta dele no meio jurídico, o perfil deste advogado, por que um advogado pode ser candidato ao STF. A senhora também, como advogada, poderia sim, qualquer um poderia ser indicado, tá certo? É óbvio, eu estou aqui tratando, aqui na minha humildade, dizendo que eu não tenho notável saber jurídico, esse notável saber jurídico, que sequer para me comparar com o doutor Cristiano Zanin. Sendo que ele tem uma história, sabe? Ele tem uma história lá atrás, ele tem toda uma lisura, ele tem um caráter, ele tem um histórico. Zanin, ele foi indicado hoje pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi indicado para o cargo de ministro do STF. E deve sair ainda hoje no Diário da União, tá? No Diário Oficial da União, deve sair esta indicação do presidente Lula para o doutor Cristiano Zanin. Esquecendo, esta é a minha preocupação. Gente, vamos esquecendo o caso que ele atuou em defesa de A, de B, de C. Vamos ver efetivamente o notável saber jurídico, né, do candidato, que é um candidato, ele vai passar por uma sabatina. Ele vai passar por uma sabatina. O que é uma sabatina, doutora Fátima? O que é a sabatina? Várias pessoas ali do Congresso vão sabatiná-lo, ou seja, vão questioná-lo, vão fazer perguntas técnicas, perguntas que ele tem que ter as respostas ali na ponta da língua, afiadíssimas. Agora, quem é? Eu fui pesquisar. Peraí, quem é Cristiano Zanin? Sabe quem é Cristiano Zanin? Tá? Cristiano Zanin, ele tem 47 anos de idade, graduação pela PUC de São Paulo, natural de Piracicaba, pujante cidade do interior, pujante cidade, uma cidade grande, no interior de São Paulo. Ele é de Piracicaba. Aqui vai até uma curiosidade. Será o primeiro cidadão de Piracicaba a integrar a Suprema Corte no estado, no Brasil. O primeiro cidadão de Piracicaba ali a integrar, possivelmente a integrar ao STF. Vamos aqui. Além da advocacia, onde ele se notabilizou, ele é um notável, tá? Um notável pela sua atuação firme e destemida. Zanin já exerceu o magistério como professor universitário de Direito Civil e Direito Processual Civil. O que me chamou mais a atenção, tá? Ele, como professor de Direito Civil e de Processo Civil, ele tem efetivamente se destacado, justamente ele foi defender, olha, ali na área criminal. É isto que às vezes muitas pessoas não entendem. Você domina tal área, você domina uma área, mas pode acontecer em determinado momento da gente querer também atuar noutra área, tá? Sou toda simpatizante, toda a minha vida trabalhei na esfera civil, agora estou bem inclinada também na esfera criminal. Na esfera criminal. E aqui vi que eu digo assim, uma pessoa que eu admiro o doutor Cristiano Zanin, ele atuou como professor de Direito Civil, Processo Civil, tá certo? Ele possui um espírito reservado. Ele é discreto. Ele é reservado. Mas, olha, associativo. O que é isso? Não, ele chega junto. Ele tá perto, mas ele é reservado, mas ao mesmo tempo associativo, ou seja, ele é reservado, mas ele consegue também ficar junto com as pessoas, consegue trabalhar em equipe, consegue receber ordens, consegue dar ordens, consegue submeter a ordens, tá? Basta ver várias vezes
né? Em que ele foi, em determinadas circunstâncias, ele foi constrangido, ele foi alvo de muitas coisas, mas veja como ele soube se sobressair, como ele soube lidar, como ele soube. A nossa briga, a nossa luta, eu sempre digo assim, a discussão do advogado não é através da lei, sabe? É da lei. É da lei. Então, a gente não tem tempo para discussão, bater boca, não. A gente vai na letra fria da lei. A gente vai na letra fria da lei. Tá certo? Possuidor de um espírito reservado, associativo, ele participa do Instituto dos Advogados do Brasil, o IAP. Ele também participa da ASP, Associação dos Advogados de São Paulo, e da IASP, Instituto dos Advogados de São Paulo, e também do Instituto Brasileiro de Direito e Ética Empresarial, e também do IBA, International Bar Association, tá? Meu inglês é terrível. Association. Ele é discreto na vida pessoal, tá? Discreto na vida pessoal, uma vida reservada, é casado também com uma advogada, vamos aqui, a advogada doutora Valesca Teixeira Zanin Martins. E o que é que esta mulher virtuosa, ao lado de Cristiano Zanin, a gente não podia esperar, né? Algo tão diferente, é óbvio, né? Ela é a grande responsável pela vitória da ONU. Depois você estude o link dessa vitória, pesquise sobre essa vitória da ONU. E reconheceu a parcialidade, essa vitória da ONU, que foi o que reconheceu a parcialidade do juiz, da época juiz, doutor Sérgio Moro, ao condenar Lula, né? E ele também é um amoroso, o doutor Zanin, é um amoroso pai de 3 filhos. Uma família ajustada, né? 3 filhinhos aí povoando a terra, tá? Ele, quando já fosse conhecido como reconhecido como promissor defensor, desde o fim do ano 90 e dos anos 2000, Zanin ganhou, de fato, ampla notoriedade a partir de 2013. Foi em 2013 que ele começou efetivamente ampla notoriedade a nível de Brasil, né? Quando se tornou advogado do Luiz Inácio Lula da Silva nos processos derivados das investigações da Operação Lava Jato. Eu estou colhendo essas informações aqui do site jurídico Migalhas. Eu estou lendo a mensagem para vocês, tá? Vou deixar embaixo aqui. Quem deve também trazer mensagens, matérias acerca disso também, é o outro site jurídico chamado Jus Brasil. Deve ter também outros sites trazendo sobre isto, tá? Incontáveis foram os episódios em que teve que agir com desassombro, ou seja, sem medo, ele teve que enfrentar desassombro diante de uma guerra de Leuphari, que incluía o sistema jurídico e a mídia. Ele foi imbatível, ele enfrentou, ele foi, né, a gente chama aqui casca grossa, ele enfrentou, tá? Como costuma acontecer nesses casos. A propósito, essa Leuphari, né, que foi até reconhecido pelo Papa Francisco recentemente. Esse instituto foi reconhecido pelo Papa Francisco recentemente, tá certo? Em 2016, ele passou por um agastamento também, um desgaste com o então juiz Sérgio Moro, um dia depois que ele protocolou uma ação contra Deltan Dallagnol, não é? Daquele caso das planilhas de PowerPoint, tá? No qual, aliás, ele também foi vitorioso. Na ocasião, o juiz ironizou a defesa, consequentemente Zanin, né, dizendo que eles entravam com queixa-crime e pedidos de indenização contra todo mundo. Tá? Então, tudo isso, vamos aqui, não estamos fazendo juízo de valor, estamos apenas trazendo a notícia. Eu estou aqui, olha, como mero papagaio, estou retransmitindo a notícia que eu li, tá certo? Eu estou lendo para vocês. Empedernido, ou seja, ali, quieto na dele, tá? Ele teve a hombridade, o advogado é falante, né? De fato, nós somos falantes, mas sabe que tem aquele momento que nós calamos e nós agimos, tá?
Então ele silenciou, Zanin ouviu as grosserias com a paciência de Jó, né? Aí tem aqui o vídeo que você pode ver o fato quando efetivamente aconteceu. Então assim, ele também enfrentou o então juiz, a casa dele foi alvo de busca e apreensão no Rio de Janeiro, foi esse mandado, foi de busca e apreensão, foi pelo o então juiz Marcelo Bretas, recentemente também, infelizmente, né, recentemente afastado pelo CNJ, e esse é o objetivo da Lava Jato, me tirar ou tirar o meu tempo da defesa do presidente Lula e nos outros casos em que eu atuo. Só que isso não vai acontecer. Ele mostrou-se raçudo, ele mostrou-se ali perseverante no seu ideal, tá? Ele mostrou-se, então, ele foi elogiado na época, em 2000, já foi agora em 2021, ele foi elogiado pelo então ministro Gilmar Mendes, e o ministro Gilmar disse, sem dúvida nenhuma, nós vimos um advogado, aí agora é minha classe, porque é um advogado, estou falando do advogado, não estou falando da possibilidade dele se tornar um ministro do STF, porque foi indicado pelo presidente, mas ele precisa passar na sabatina, tem um processo a ser cumprido, tem um ritual que a gente chama, um ritual a ser cumprido, tá? Aí o Gilmar diz assim, sem dúvida nenhuma, nós vimos um advogado que não se cansou de trazer questões ao tribunal, muitas vezes sendo até censurado, incompreendido, mas ele tinha, vamos reconhecer, uma causa muito difícil e muito personalizada. Faço, na pessoa do Dr. Zanin, uma justa homenagem à advocacia brasileira. Eu me encaixo, né? Eu sou um advogado brasileiro, sou uma advogada brasileira, tá certo? Estou nesse perfil. Então, sem fazer juízo de valor, mas trazendo, eu quis trazer para vocês aqui a questão do perfil de quem é esse novo candidato a ministro da Suprema Corte, né? A Suprema Corte. Quem é? Qual o perfil do Cristiano Zanin? O que é que ele pode acrescentar ao país? E o notável saber jurídico que esta criatura, este futuro ministro do STF, ele é detentor. E como ele lutou, como um advogado, olha como ele lutou, como ele atuou para efetivamente ter ali a condição de ser indicado para atuar como ministro do STF. Então essa é a maior orientação que eu quero deixar para você, uma vez que eu fui aqui no site de busca do Google, uma das maiores coisas que estão, um dos nomes que estão sendo mais buscados hoje é o Cristiano Zanin, tá? Justamente agora há pouco que foi divulgada a indicação dele para ser ministro do STF, tá? Então fica aí a nossa notícia de hoje, não é uma orientação, é a notícia de hoje, e que fique aí, que você aprenda, né? Que você tenha essa curiosidade de saber, não, qual a trajetória? Qual a trajetória dele? Só porque atuou para Lula? Não, tem várias outras situações, tem vários históricos, o currículo dele é recheado, o histórico dele é dinâmico, ele é uma pessoa íntegra, ele é uma pessoa reta, ele é uma pessoa correta, nada, e é um advogado que me faz mais me chamar a atenção, é isto, toda vez que um advogado ele se destaca muito por algumas coisas, eu trago a atenção. Outro advogado que eu gosto muito de falar sobre a conduta dele, o histórico dele de vida, é o Dr. Marcos Desaune. E o Marcos Desaune é aquele advogado que criou a teoria da perda do tempo útil do consumidor, teoria da perda produtiva do tempo útil do consumidor, teoria da perda do tempo do consumidor, né? Aquela situação que a gente perde um tempo para resolver uma situação que a gente não deu causa. Por exemplo, eu quero cancelar o meu cartão de crédito. O cartão coloca um monte de dificuldades ali. Você entende que eu perdi um tempo para resolver essa demanda? Então, esse meu tempo precioso, eu preciso ser o quê? Indenizada. E ele é o criador. Esse advogado tornou-se totalmente notável. Daqui a minha homenagem para ele, Dr. Marcos Desaune. É raro eu não fazer menção a ele nas minhas peças, tá certo?
E justamente por isso ele ficou resignado com isso acontecendo, ele ficou resignado e ele criou essa teoria. E essa teoria hoje ela é amplamente acatada até pelo STJ. Veja só, mas foi um advogado. Então a mesma coisa que me faz falar aqui doutor Cristiano Zanin é justamente a trajetória dele, e o que mais me impactou foi saber que ele era civilista como eu. Mesmo civilista, depois ele enveredou para a área penal, trabalhou na área penal, né, ali na questão esse caso notável aí que vocês já sabem, ele trabalhou na área penal e ele realmente, agora, eu acho totalmente cabível e oportuna esta indicação dele para o STF, tá? Curta, compartilhe e se inscreva no canal. Tchau.